Eu ainda, na outra fala, né, eu já tinha um pouco entrado nesse assunto, eu sempre dizia na sala de aula que políticos não caem do céu nem saem do inferno. Políticos saem das urnas e é a população que os coloca lá. Então, ontem eu vi um meme em relação ao livro Pequeno Príncipe. Outro dia o Dr. Hércules estava com uma cópia aí do Pequeno Príncipe, dizendo que estava relendo alguns trechos. E tem uma parte do Pequeno Príncipe, né, que a raposa diz, né, tu te tornas eternamente por aquilo que cativas. E tinha um meme ontem de a raposa e o Pequeno Príncipe sentados sobre uma urna e com a frase, tu te tornas eternamente por aqueles que elegem. Então, a responsabilidade da eleição, muito obviamente, ela é do eleitor, né? Ela não é do próprio político, vamos dizer, porque quem tem o trunfo, né, na mão é o eleitor. E assim, nesta eleição, e cada vez mais nessa questão da radicalização entre polos, ela é um problema, porque ela impede que a gente faça uma discussão mais ampla de políticas efetivamente, daquilo que interessa à sociedade, daquilo que são os nossos problemas e as possíveis soluções. E junto a isso, nós temos um outro problema, deputado Torino, que é o uso da máquina pública para eleger apaniguados. Se a gente olhar os 10 deputados federais que foram eleitos ou reeleitos aqui no Espírito Santo, a gente vai concluir que uma grande maioria foi eleito com a força da máquina, prefeituras, e aqui com destaque para a Prefeitura de Cariacica e a Prefeitura de Vila Velha, né? Mas também com o uso da máquina do governo do Estado, e aí você encontra ali também alguns eleitos dentro desse polo radical, de esquerda e de direita. Quer dizer, não sobra espaço, então, para o equilíbrio e para aqueles que disputam dentro de uma forma republicana, coadunado com os interesses da sociedade e disposto a fazer um debate efetivo sobre aquilo que interessa efetivamente a população, o Estado, a nação. Além disso, o uso, né, do dinheiro para compras de apoio para todos os lados, de lideranças políticas, de lideranças comunitárias, de lideranças religiosas, é outra questão também. Então, assim, uma parcela considerável do nosso eleitor ainda, ela não se atenta a isso, né? Então, por exemplo, quando uma prefeitura coloca lá todos os seus comissionados e a prefeitura quase para de funcionar em prol de um determinado candidato, será que esse candidato merece realmente ser eleito, né? E quando a gente vai para dentro dessa questão do radicalismo, a gente não está cegando em relação àquilo que realmente é importante que se discuta e de se analisar o currículo efetivamente de cada candidato. Hoje nós temos a internet talvez seja uma das maiores invenções da humanidade. Ela nos trouxe uma infinidade de benefícios. E como toda grande invenção humana, junto a ela vem também aquilo que é negativo. Está aí as questões hoje relacionadas a fake news, né, e outras coisas nesse tipo. Mas também hoje ficou muito fácil, através da internet, você criar personagens, né? Então a pessoa cria um personagem e aquilo é vendido como real. E aí a população, uma parcela dos nossos eleitores também, acabam ainda votando com a emoção, né? Ah, eu acho fulano tão simpático, olha lá, fulano, né? Fulano é tão simples, é tão humilde, olha lá, fulano anda de bicicleta, fulano ajuda a varrer a rua, fulano capina o jardim e não sei mais o quê, quando o que tem que ser analisado são outros aspectos. Então, assim, nós estamos ainda muito longe, né, de uma formação política mais adequada para grande parte da sociedade, mas isso é algo que nós precisamos urgentemente rever. Hoje se acusa muito as escolas de ideologizar alunos e não sei mais o quê.
Eu visitei mais de 300 escolas do estado, eu acho que não tem muito isso não, eu acho que é muito mais uma coisa que se criou em relação a questões pontuais. Mas uma coisa que eu afirmava desde a época que eu estava na sala de aula, é fundamental que a gente ensine política na escola, mas não é política partidária. É fundamental que você ensine às crianças e adolescentes nas escolas o que é a função de um deputado estadual, qual é a função de um deputado federal, qual é a função de um senador, de um governador, de um prefeito, de um vereador, para que serve um tribunal de contas, para que serve o Ministério Público, por que nós temos tantas instâncias do judiciário, de onde vem o dinheiro público, por que o dinheiro público é usado de determinada forma, de tal forma que um cidadão, ele termine, né, assim, quando ele entra na universidade, ele saiba pelo menos essas coisas elementares. Eu estava assistindo uma palestra uma vez de um professor de uma universidade, e ele disse que ele começou a dar aula numa turma que estava no terceiro período, era uma universidade conceituada. E aí, ele estava fazendo um debate, na primeira aula, era um debate falando alguma coisa sobre política. Quando uma aluna falou assim, professor, sabe que eu não sei diferenciar a função de um deputado estadual para um deputado federal? E aí ele estava falando do absurdo disso, como um universitário no terceiro período já do seu curso, não sabe isso. Mas há uma quantidade imensa de pessoas que saem da faculdade sem saber. Portanto, essa questão, né, da formação política nas escolas, neste sentido, né, de como funciona a estrutura de poder no Brasil, quais são as funções, para que servem as instituições, como se dão essas relações de poder no Brasil, é fundamental, sob pena de que a gente continue cada vez mais indo para o abismo, e esquecendo de debater políticas de fato que interessem à sociedade, para debater questões paroquianas, questões de ideologia radicalizada e por aí vai. Então, são algumas ponderações que eu acho que são importantes, né, nesse período ainda eleitoral, vamos ter segundo turno, né? E eu espero que esse segundo turno, tanto aqui no Estado quanto em nível federal, ele seja norteado por propostas para o país e para o Estado. Porque, assim, se a gente for falar, por exemplo, né, todo mundo está careca de saber que a minha principal causa é a educação, enfim, mas se eu observar todos os candidatos à presidência que nós tivemos e todos os candidatos a governador que nós tivemos, nenhum se comprometeu efetivamente com políticas públicas críveis para a educação. Nenhum. É tudo coisas muito generalizadas, muito superficiais. Então, nem aqui no Estado, nem em nível federal, nenhum candidato de matiz ideológica nenhuma se comprometeu claramente com aquilo que nós precisamos para a política educacional. Lembrando que nessa próxima legislatura, nesse próximo governo, nós vamos ter que discutir e aprovar o novo Plano Nacional de Educação e, por extensão, os planos estaduais e os planos municipais de educação. E gostaria de aproveitar ainda, deputada Adilson, para concluir aqui a minha fala, de agradecer aqui publicamente pelos mais de 40 mil votos que eu tive, pelos mais de 40 mil eleitores, né, que entenderam o nosso propósito. Não pode parecer assim egocentrismo da minha parte, mas eu sei exatamente da minha capacidade e eu tenho certeza que eu poderia sim dar uma contribuição excelente para o Congresso Nacional. Por outro lado, apesar de eu não misturar política com religião, mas todo mundo sabe que eu sou católico praticante, e eu acredito muito que nós temos os nossos projetos e Deus tem os projetos dele para as nossas vidas. E provavelmente os projetos dele para mim são outros. Então, continuamos aqui à disposição até, né, o nosso último dia de mandato, e depois daqui continuarei acompanhando a política e continuarei participando da política de uma outra forma. Muito obrigado, deputada Adilson.